Rubel tem uma música, não é nenhuma música propriamente dita, é mais como uma passagem. Ela se chama, por incrível que pareça, Passagem. Presta atenção. Eu não vou pra uma determinada área querendo ser o sinistrão, visando sucesso, querendo escrever o melhor livro da história da humanidade, sem essas ambições egóicas, mas aquela coisa assim, eu vou fazer o melhor que eu consigo. Eu acho que isso é um sonho. Se eu morresse amanhã, talvez eu morresse tranquilo. Tem um outro exemplo, dessa vez que não é artístico, mas é de um atleta, um jogador de futebol, que eu consigo fazer uma associação meio, sei lá, uma associação individual, mas que no meu ponto de vista faz sentido. O nome do jogador é Nacho Fernandes, um jogador espanhol que passou a vida toda no Real Madrid, 24 anos, se eu não me engano, jogando pelo Real Madrid. Ele entrou nas categorias de base e saiu no final da temporada passada, no começo desse ano, porque foi jogar na Arábia Saudita pra já se aposentar, terminar de ganhar uns trocados a mais e aí encerrar a carreira. Daqui a pouco eu acho que vai começar a fazer sentido pra você a associação que eu fiz entre esse trecho da música com a carreira de Nacho. Mas primeiro eu preciso contextualizar a carreira de Nacho, né? Nacho é um dos poucos jogadores, se não me engano, só tem... Além dele, tem mais, sei lá, uns 7 jogadores que conseguiram conquistar 6 Ligas dos Campeões. Só que por outro lado, Nacho nunca foi o destaque do destaque, assim, sei lá, se você acompanha o mínimo possível de futebol, você conhece Cristiano Ronaldo, você conhece Messi, conhece Neymar, enfim, provavelmente deve conhecer outros jogadores, assim, de nível gigantesco que é conhecido no mundo todo. Nacho não é um desses caras, sabe? E muito parte disso é por causa da posição dele. Esses outros que eu citei são atacantes que fazem gol, e geralmente quem faz gol é mais reconhecido. Nacho joga de zagueiro e volante, que é a parte defensiva da coisa. Mas se a gente for comparar com outros jogadores da posição de Nacho, por exemplo, Sérgio Ramos, que também passou muito tempo no Real Madrid, também é uma lenda do Real Madrid, é muito mais conhecido do que Nacho. E aí quando eu soube que o contrato de Nacho com o Real Madrid estava se encerrando e ele não renovaria com o Real Madrid, mas sim iria para a Arábia Saudita para jogar lá mais 1 ou 2 temporadas e aí se aposentar, eu fiquei pensando no conceito de sucesso, né? Sei lá, por exemplo, se a gente for pensar num sucesso financeiro de Nacho vai ganhar acho que 15 milhões de euros por temporada lá na Arábia Saudita. É muito ou pouco isso, sabe? Nacho, como eu já falei, é um dos pouquíssimos jogadores que tem 6 títulos da Liga dos Campeões no currículo. Isso é muito ou pouco, isso é sucesso ou não, sabe? Se a gente isolasse Nacho de todos os outros grandes jogadores e conhecidos jogadores, a gente poderia dizer que Nacho é um dos caras que mais foram vitoriosos na carreira no futebol mundial. Só que se a gente compara, por exemplo, com Sérgio Ramos, que é um zagueiro também da mesma posição de Nacho, essa régua meio que diminui assim, sabe? Porque Sérgio Ramos tem mais sucesso, teoricamente, do que Nacho. O que é sucesso, né? Talvez essa seja a pergunta central desses meus questionamentos. Sucesso é uma parada individual, assim, eu acredito que não dê pra gente debater o que significa ou não sucesso de forma pública. Por exemplo, assim, eu não posso chegar pra tal pessoa e dizer que essa pessoa não tem sucesso, porque os parâmetros são diferentes, assim. E aí, nessa perspectiva do que é ter sucesso ou não, se Nacho é um jogador, um jogador de sucesso ou não, eu consigo pensar também em outra camada, assim, da coisa, sabe? O que é ser o melhor, assim. Tem sempre essa conversa sobre talento e disciplina, né? O que é mais importante, o que é melhor, o que faz mais sentido, sei lá. E aí eu fico me questionando assim, quem sou eu, do alto da minha sabedoria, da minha capacidade, pra dizer que um cara que tem um currículo desse, de título, um atleta de alto nível durante 24 anos, não foi bom o suficiente, sabe? Quem sou eu pra dizer que alguém não é bom o suficiente no que ela se propõe a fazer? E aí tem essa perspectiva minha, de uma pessoa externa, de uma pessoa que não é atleta, de uma pessoa que não compete em alto nível, de uma pessoa que, enfim, é totalmente diferente de Nacho, por exemplo. Tem essa minha visão. E tem a visão de Nacho, e eu não sei, eu só posso pensar e suspeitar de como é o pensamento dele. Nesse exercício de me fazer colocar no lugar dele, de me fazer calçar as chuteiras dele, eu fico pensando sobre, será que eu fui bom o suficiente para ter todos esses títulos? Porque no final das contas eu não fui um titular pleno. Eu tava lá no elenco, eu era
importante pro time, pro geral, pro grupo, mas eu não sei da minha importância, de fato, como um titular absoluto. Muita gente fala sobre ambição. A gente precisa ter ambição pra conseguir as coisas. É como se a ambição fosse um combustível que faz a gente se mover em rumo ao que a gente quer. Nacho, então, não foi uma pessoa ambiciosa o suficiente, tal qual Sérgio Ramos, tal qual Messi, Cristiano Ronaldo, enfim. Porque é louco você chegar assim pra um atleta de alto nível, que claro que tem todos os bônus, mas também tem um ônus de abdicar de muita coisa, fisicamente, psicologicamente, e chegar pra essa pessoa e dizer: queira mais, sabe? Você quer pouco. E sei lá, quando eu penso isso, eu acho uma maldade muito grande a gente também dizer pra alguém que falta essa pessoa querer mais. A gente pegar, por exemplo, o exemplo da meritocracia, que é muito falado aqui no Brasil, e dizer: ah, você não consegue porque você não quer. Você não passa no Enem porque você não estuda o suficiente. E a gente fala isso pra pessoas que a gente sabe que tá no jogo de forma desigual, assim, por todo o histórico e por todo o lance do Brasil com a desigualdade social e desigualdade de classe, enfim. E aí eu fico pensando nesse lance da maldade que é chegar pra alguém e dizer: você não quer o suficiente, por isso você não tem as coisas que você quer ter. O único exercício que eu tento fazer, exercício físico que eu tento fazer, é correr. Às vezes eu consigo manter a minha constância na corrida. Por exemplo, por alguns meses eu consigo chegar a 7 km, 8 km, 9 km foi o máximo que eu consegui. Consigo correr esse tempo assim, consigo, sei lá, dia sim, dia não eu tô correndo e me sinto bem fisicamente, me sinto bem preparado. Mas acontece alguma coisa, eu já perco essa constância. Então eu me coloco no meu lugar dessa pessoa que não tem força de vontade suficiente, que não tem ambição suficiente, que não tem o desejo de querer mais o suficiente. Me coloco nesse lugar e não consigo dizer pra Nath, por exemplo, que ele não quis mais e por isso ele não foi mais. E aí é que faz sentido quando eu consigo associar com a música de Rubel. E vou até ler de novo aqui esse trecho. Eu não vou pra determinada área querendo ser o sinistrão, visando sucesso, querendo escrever o melhor livro da história da humanidade, querendo ser o melhor da coisa. Eu fico me perguntando se Nacho em algum momento já quis ser o melhor. Se ele já quis ser o melhor zagueiro da história da humanidade, se ele já quis ser o melhor zagueiro da Espanha, o melhor zagueiro do Real Madrid, o melhor zagueiro do mundo. Fico me perguntando se ele já quis, se ele já teve essa ambição, se ele já teve esse sonho, esse desejo. E também fico me perguntando em que momento ele percebeu que ele não seria. Nesses questionamentos, eu penso, entra outro fator também, da questão da habilidade propriamente dita, assim, da técnica. Até onde vai a técnica, estritamente dito, até onde vai o efeito psicológico de você querer mais também, sabe? Porque eu acredito que todo mundo tem um teto, e a gente nasce vazio, e a gente vai construindo aos poucos nossas habilidades, nossas coisas, a gente vai construindo até chegar nesse teto. E eu me pergunto se esse teto técnico é algo fixo, ou se também a gente consegue mover ele mais pra cima, sabe? Porque vai chegar um momento que você vai saber, entre muitas aspas, tudo sobre a sua área. Então isso quer dizer talvez que você chegou no seu teto. Só que não, talvez. Porque não sei também se... Enfim, tô pensando tudo nisso de forma sem resposta definitiva. Mas tô pensando nisso também desse ponto de vista assim da coisa técnica de fato e da coisa psicológica. Porque se a gente chega no teto, a parte física, a habilidade física não vai mais mover a agulha. O que talvez mova a agulha é a parte psicológica. Então é aí que entra o lance do querer mais. É aí que entra o lance da ambição. Não sei. Eu não sei. Porque quando eu penso nesse teto assim, eu penso que vai chegar um momento talvez que eu simplesmente não sou bom o suficiente pra ir além. Que eu não tenho a capacidade mais de aprender. Que eu não tenho a capacidade mais de absorver as coisas. E que eu não tenho a capacidade definitiva de ir além. Cheguei aqui. Aqui é meu lugar. E eu vou até aqui. Porque isso importa. Eu acredito. Isso importa, assim. Saber qual é o meu lugar. Saber onde eu quero ir. Saber o que eu quero entregar. Como eu quero entregar em termos profissionais. E eu lembro de uma gravação que eu participei filmando. Era pra filmar um festival de reggae. Que ia ser, isso foi perto do final já da pandemia. Ainda tava tendo aquelas lives e tudo mais. Então tinha que filmar esse festival porque o festival seria transmitido de forma digital, assim.
de forma de live, se eu não me engano. Não tinha plateia, só tinha os músicos tocando e a gente tava lá pra filmar. E foram 2 dias de gravações, o dia inteiro. Começando, sei lá, às 7 da manhã e terminando às 11, os 2 dias. E no segundo dia, eu já cansado e sem energia, perto do final. Eu não conseguia mais entregar como eu tava entregando no começo do evento, sabe? Eu via as outras pessoas da equipe na instiga ainda, entregando mais do que eu. E isso me motivou a, sei lá, de alguma forma acordar, voltar pelo menos a entregar o que eu tava entregando antes. Ter a disposição que eu tinha antes. E entra um lance muito louco, assim, de coisas em alto nível. Vai chegar um momento que vai estar todo mundo numa mesma base. Vai estar todo mundo com os mesmos equipamentos, com as mesmas ferramentas. O que vai diferenciar são os detalhes. É a forma que você entrega nos detalhes. É esse passo além, sabe? É essa energia extra. Quando já não tem mais energia, você pega da reserva. E aí, naquele dia, isso se tornou algo claro pra mim, assim. Se eu quiser me destacar em qualquer coisa que eu faça, vai chegar o momento que eu vou precisar ir além. Vai chegar o momento que eu vou precisar ir além. Então é isso, o teto técnico não seja, talvez, como eu imagino, tão fixo assim. Algo faz ele mover. Eu não sei exatamente o que é esse algo, mas eu penso que seja esse fator psicológico. E em outras palavras, eu penso que talvez possa ser ambição. Não sei. Eu sei que tem a ver com o psicológico. Então, o que faz a gente, Nacho, ser o melhor naquilo que faz? É essa combinação. Então, e isso não é nada de novo. Essa combinação entre o psicológico e o físico, a ambição e a ação da coisa. A ação no sentido de, não basta só eu querer ser o melhor, eu tenho que fazer por onde fisicamente, eu tenho que treinar, eu tenho que dar o gás além, eu tenho que dar o passo além do que os outros estão dando. E nisso dos outros é que entra o lance da comparação, porque a gente comparar Nacho com outros jogadores, a gente pode dizer que Nacho não teve tanto sucesso assim, mas se a gente isolar Nacho, a gente pode dizer que Nacho teve o maior sucesso de todos. Isso me faz pensar que a percepção do fracasso ou do sucesso tá baseado talvez numa comparação muito injusta, porque a gente exclui cenários, a gente exclui contextos, a gente só pega uma parcela daquilo. Por exemplo, a gente só pega os números e compara número com número. Nacho foi mais vezes titulares do que Sérgio Ramos? Não. Então Sérgio Ramos tem uma importância maior do que Nacho. Cristiano fez mais gols do que Messi? Não. Então Messi é melhor do que Cristiano. A gente exclui cenários porque aí fica mais fácil da gente poder categorizar as coisas, da gente poder categorizar as pessoas no que a gente considera bom e no que a gente considera ruim. Eu consigo dizer que eu sou um fazedor de vídeo melhor do que a pessoa Y, porque eu tenho uma câmera mais legal. Só que isso é tão raso, sabe? Eu consigo dizer que eu sou uma pessoa melhor, mais bem sucedida do que, sei lá, alguém que tem um Galaxy. Eu consigo dizer que eu sou a pessoa melhor, eu consigo me enxergar e consigo me perceber como uma pessoa melhor, mais bem sucedida socialmente do que alguém que anda de ônibus. Mas isso é tão raso, isso é tão besta e idiota pensar nisso. Se sentir melhor do que alguém por ter algo, por saber algo, por conseguir algo que aquela pessoa não tem, não conseguiu. Principalmente porque nessas comparações a gente ignora o mais importante, que são os contextos das coisas. E aí eu posso mudar a perspectiva também. Eu posso me colocar na pessoa que se sente fracassada. Sou pior do que tal fazedor de vídeo porque a câmera dele é mais legal que a minha. A comparação é muito injusta de ambos os lados, mas eu acho que ela é mais injusta e mais maldosa quando parte de uma pessoa que tem certos privilégios para conseguir certas coisas. O contexto aqui talvez seja o que é de mais importante, tanto para quem faz comparações, para quem sofre com comparações, para quem quer ser o melhor, para quem almeja ser o melhor, enfim. E partindo de uma perspectiva criativa, talento não é suficiente, a ambição não é suficiente. A gente precisa agir para o que quer que a gente queira fazer. Ser um atleta de alto nível, seja um artista massa, seja um programador massa também, reconhecido e tudo mais. Não importa o quanto a gente queira, não importa o quanto a gente estude, não importa o quanto a gente sonhe. Se a gente não partir para ação, levar essa ambição, transformar essa ambição na ação, a gente não vai sair do canto. A gente vai continuar aqui onde a gente tá. O que eu consigo tirar dessas reflexões todas é que a ambição não dá para ser debatida de forma grupal, pública,
assim como o sucesso, assim como o fracasso, porque cada um tem seus conceitos próprios. E números, talvez comparar número com número nessas situações específicas não seja de toda forma justa, porque ignora os contextos e só consegue comparar as pessoas e, enfim, as coisas a partir dessa perspectiva superficial, dessa primeira camada. Todo o resto é ignorado. E outra coisa que também que eu consigo pensar e tirar disso tudo é que tudo parte de você. Tudo parte do que você quer, aonde você quer chegar, de saber onde é o seu lugar, de saber os seus limites, de se entender. Tudo parte principalmente disso, de se entender. Por isso mesmo, no início de cada temporada, eu sempre incentivava os atletas a se concentrarem na jornada e não na meta. O que mais importa é jogar do jeito certo e ter a coragem de evoluir, tanto como seres humanos quanto como jogadores de basquetebol. Se você age assim, o anel cuida de si mesmo. O anel cuida de si mesmo. Esse aqui tá no livro 11 Anéis, que é a biografia de Phil Jackson. Phil Jackson é o treinador de basquete com mais títulos da história da NBA. E esse lance do anel cuidar de si mesmo é muito bizarro, porque é a síntese do conceito, da ideia de aproveitar a jornada. Que é uma coisa que ele até fala nesse trecho aqui. O foco é a jornada, porque a meta cuida de si mesmo. Obrigado por assistir, por ouvir até aqui. Se tu gostou desse vídeo, deixa aquele like fervoroso pra nós, porque isso ajuda o YouTube a considerar esse vídeo aqui um vídeo bom, e aí os algoritmos conseguem espalhar a palavra para mais pessoas, certo? É isso, a gente se vê, até o próximo episódio.